Olá para todos e para todas neste dia. Que meu Deus abençoe vocês grandemente e que o Senhor estenda a mão dele sobre todos vocês e dê para vocês alegria, felicidade, entusiasmo, ânimo para continuar em frente no caminho de Deus. Que Deus abençoe vocês e alegre vocês. Que vocês tenham um coração disposto para o ensinamento, para aprender. Que vocês prestem muita atenção. E todo verso da Bíblia que nós estejamos lendo, vocês possam entender e compreender e não fiquem confusos. Bem, se você talvez tenha alguma confusão, pode escrever para mim. Pode escrever para mim no e-mail da igreja, mas eu falo muito claro, eu repito uma coisa muitas vezes, às vezes até que eu acabo virando um pouco chata de tanto repetir, mas eu faço para que algumas pessoas que não têm aquela capacidade de aprender com tanta facilidade, rápido, eles possam também entender a palavra e os caminhos do Senhor, porque o que é interessante para nós é que vocês aprendam e consigam aplicar tudo o que tem a ver com o nosso Deus. É o importante, então vocês podem se sentar, podem ficar confortáveis e antes de começar o ensinamento de hoje, vamos estar cantando para o Senhor. Podem preparar os seus hinários, porque vamos estar cantando o hino 228. O hino 228, que chama Vem, Amigo, a Jesus. Um chamamento para a pessoa, para pedir ajuda para o nosso Deus, que Ele possa dar bênçãos para ela. Então, vamos estar cantando para o Senhor e vocês lá, desde a sua casa, cante para Deus com o coração. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte el perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cuitas pon en Dios, pues Él las llevará. Quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador,
la salvación de Dios. Bendito e louvado seja o nome do nosso Deus. Agradecemos o Senhor. E vocês, ficando confortáveis nas suas casas, hoje vamos estar falando, aprendendo a respeito da Bíblia. Nós vamos estarmos lendo um capítulo completo em Hebreus 11, que tem o título da fé. Nós já falamos muitas vezes anteriormente, ao respeito da fé. Mas como eu sei que tem muitas pessoas que estão conosco hoje, tem muitas pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de ouvir o que é a fé. Então, eu vou aproveitar o tempo hoje para fazer uma revisão para alguns e ensinar para outros ao respeito deste assunto tão precioso que é a fé. O que é a fé? Porque essa palavra nós ouvimos falar muito dela. Muitas vezes ouvimos as pessoas. Sempre, desde criança, eu ouço as pessoas falar da palavra fé. E uma pessoa começa a falar, é que eu tenho muita fé no sal de mar. Eles começam, eu ponho muita fé no sal de mar. E outros falam, é que eu boto tanta fé no manjericão e na menta, porque com aquilo eu acabo tirando as minhas dores. Ou eu tenho tanta fé num creme que serve para tirar as dores dos músculos. Eu tenho tanta fé, eu boto tanta fé nisso. E eu ouço isso desde criança e eu acho que vocês também ouviram. E ainda, com certeza, ouvem e algum pode praticar isso de ter fé numa parede, no muro, botar fé num elemento, qualquer que seja. Numa erva, numa planta, num fruto. Então as pessoas falam, eu tenho fé nisso, mas o que é fé? O que será aquilo de ter fé? Então nós falamos porque ouvimos os outros falar disso e acabamos pegando a mesma coisa. Então eu ouço as pessoas falarem, que eu boto fé que beber água com coentro faz bem. E os outros falam, eu também boto fé nisso, em beber água com coentro. E desse jeito, sem entender nem compreender o que é a fé, nem para o que serve, nem em que momento temos que usar ela, em que momento eu uso ela, o que é a fé, como que eu posso colocar na prática, para quem eu tenho que ter fé, em quem eu tenho que acreditar, enfim. Então hoje vamos estarmos falando a respeito da fé e vocês vão ver como daqui para frente a nossa fé vai ser uma fé perfeita. Não vai ser mais uma fé numa planta, num manjericão, no sal do mar. A nossa fé da agora para frente vai ser em outra coisa quando nós lermos as coisas maravilhosas que tem em Hebreus 11. Talvez acabe sendo um pouco mais longo e eu peço desculpas se eu acabar me estendendo, se eu passar do tempo, vocês contam para mim e falam, você passou do tempo para eu considerar no futuro. Mas hoje vamos abrir em Hebreus 11, que diz, ora, a fé é a firme segurança da realidade esperada. A firme segurança da realidade esperada e a prova convincente. Então fala que a fé é a prova convincente do que não se vê. Mas então, alguém poderia falar, você tá vendo? Eu espero que o sal do mar acabe me curando, porque aqui fala que é a prova convincente do que não se vê, que é a firme segurança da realidade esperada. E eu espero que beber sal do mar possa me curar da minha doença. Bem, pode até ser, mas quando nós estivermos lendo mais pra frente, nós vamos ver o que realmente é. De qualquer forma, fala que a fé é a prova convincente de alguma coisa que nós estamos esperando. O que é que você espera? O que eu espero? Como nós estamos aqui falando de Deus e como nestes momentos estamos meditando na palavra do nosso Deus, que é a Bíblia, falando a respeito de Deus, é lógico que nós estamos falando que estamos esperando em Deus. Eu espero em Deus. Então,
A fé é a prova convincente do que não se vê, realmente. Eu espero que Deus me abençoe na semana que vem. Eu espero que Deus tire logo essa pandemia. É isso que eu espero. É isso. Eu estou convencida que Deus vai tirar logo isso e isso vai ficar no esquecimento depois. Ninguém vai voltar a ficar doente por causa daquilo. É isso que eu espero. É isso que... O que eu acredito, no que eu acredito. É essa minha segurança neste momento. Mas para que eu possa ter essa segurança ou essa certeza, antes alguém ou o Senhor teve que ter falado para mim algo ao respeito disso. O Senhor teve que ter falado alguma coisa ao respeito disso. E realmente o Senhor falou. E Ele disse que Ele permitiu isso aqui da pandemia. Ele permitiu para provar o mundo, para provar todas as pessoas, para mexer as pessoas, chacoalhar elas do jeito que nós chacoalhamos uma árvore para que os frutos caiam. Ele quis chacoalhar o mundo para eles lembrarem que Deus existe, para que as pessoas reconheçam que existe um ser superior que governa em todos, em toda a natureza, a criação, o universo, os planetas e em todos os homens e mulheres. Tem um homem superior que governa. E é por causa disso que Deus quis se manifestar, Ele quis mostrar e Ele está mostrando esse assunto e é por causa disso que Ele quis que acontecesse a pandemia e o coronavírus. Isso foi o que o Senhor falou, então Ele também falou que isso vai ser só por um tempo e depois isso vai terminar, vai ser esquecido. Então, a minha fé, é que eu espero no Senhor. Quando diz que a fé é a segurança da realidade esperada, eu espero no Senhor que isso acabe sendo cumprido. Eu tenho convicção e tenho segurança, certeza que isso vai acontecer. Que no poder dele, desse jeito vão acontecer as coisas. E essa minha segurança, a minha convicção, a minha certeza é porque eu já vi a mão de Deus em outros assuntos fortes, delicados, importantes, onde ele falou e cumpriu. Então, por causa disso, eu acredito nisso. Eu tenho certeza, eu tenho a convicção e a segurança que isso vai acontecer desse jeito. É isso que nós chamamos de fé. É isso que chama fé. Mas então, eu não falo para as pessoas, é que eu tenho fé que isso vai acabar. Eu tenho fé que isso vai ser só por algum tempo. Eu tenho fé que Deus vai colocar a mão dele. Não, eu não falo isso. Eu falo, eu acredito, eu creio, eu espero, eu confio. É isso. Vamos continuar com o verso número 2, que fala: porque pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi inteiramente organizado. Diz que o universo foi inteiramente organizado pela fé. Por quê? Pela palavra de Deus. Porque Deus deu a ordem para o universo. Sejam feitos os vegetais, as árvores, aquilo que é verde. E tudo apareceu. Sejam feitos os animais do mar. E eles foram feitos. Então, houve uma crença nesse momento daqueles seres, daqueles elementos que apareceram. Porque quando Deus disse, sejam feitos, eles se fizeram. É como se eles tivessem obedecido, como se eles tivessem existido antes para ouvir a palavra de Deus e foram feitos, mas é que com a palavra de Deus, quando ele disse, quando ele deu a ordem, eles estavam lá prontos para sair, para ser feitos. E ele disse, façam-se os animais que estão dentro das águas. E diz que apareceram os animais. Por causa disso, diz no verso 3 que pela fé, entendemos que o universo foi inteiramente organizado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, quer dizer, nós vemos e conhecemos muitos animais dentro do mar, no ar, na terra. Diz, aquilo que nós estamos vendo foi feito
das coisas, não foi feito das coisas visíveis. Das coisas visíveis. Então as pessoas poderiam falar, mas Deus teve fé na palavra dele? As pessoas poderiam pensar e falar o que elas queiram, como elas quiserem, mas Deus está falando que perante uma ordem, diante de uma palavra que é falada por ele, faça-se aquilo, faça-se o outro, não faz, não vem, não haja, não compra, não vende. Lá tem uma ordem. E depois tem alguém que está obedecendo essa ordem. Aqui, os próprios animais, os próprios elementos da natureza obedeceram à ordem dele. E por causa disso, ele disse, isso é fé. Tirar da onde não existe alguma coisa e fazer uma coisa. E aqui no verso 4, nós falando dos elementos e dos animais, mas aqui no verso 4 diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho sobre suas ofertas, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, o que aconteceu com Abel? Deus ensinou para eles, desde Adão, ensinou para eles o temor para Deus, o respeito e a valorização que Deus tem, honrar a Deus, acreditar nele e obedecer à palavra dele. Porque Deus, desde o começo, para Adão e Eva, ele deu umas ordens. Abel e Caim eram testemunhas, ou foram testemunhas, de que seus pais contaram para eles que Deus tinha dado umas ordens para eles e eles tinham desobedecido e por causa disso eles foram castigados. E depois Deus começa, na consciência de todas aquelas pessoas, a ensinar para eles o que era bom e o que era ruim. Façam isso, façam outras coisas, são desse jeito. E desse mesmo jeito diz que Abel, como Deus deu para eles o livre-arbítrio para que eles decidissem por eles mesmos e escolhessem o que era o melhor, esse fruto aqui eu gosto, eu vou comer, não gosto, não vou comer, é uma decisão, é um livre-arbítrio. Abel, no coração dele, quando ele começou a ter os animais dele, o rebanho dele, e ele começou a ter propriedade de muito gado, no coração dele nasceu dar uma oferta para Deus daquilo que era melhor, porque ele sabia que Deus era o Criador, ele era o Pai, tinha que se louvar e abençoar ele, honrar ele, que Deus tinha colocado na consciência deles aqueles valores, aquele temor, aquele agradecimento, aquela honra que Deus merecia. E Caim também sabia a mesma coisa, porque Deus ensinou para todos do mesmo jeito. Mas então, por causa do pecado e por causa daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, os homens começaram também a compreender e entender dentro da sua alma o que era o bem e o mal. Na sua consciência estava o bem e também estava o mal. E com o livre-arbítrio, eles poderiam decidir, falar, eu quero fazer o bem ou eu quero fazer o que é mal. E como o diabo também estava ajudando eles, provocava alguns deles para que eles fossem contra Deus. É desse jeito como, no caso de Abel e Caim, o diabo provocou Caim, lhe deu ambição, colocou ambição nele, com certeza falou com ele, não dá para Deus o que é melhor, porque ele não precisa disso, porque você não escolhe o melhor para você e dá para Deus o que não serve mais. No final, ele nem come porque ele é espírito, como que ele vai comer? Então não dá para ele o que é melhor. E Caim, com o livre-arbítrio que ele tinha, ele decidiu obedecer o diabo. E na consciência dele, ele sabia o bem e o mal, e ele foi pelo lado do mal. Mas Abel fez o melhor. Então fala que também estava operando nele a fé. Por que a fé? Porque Deus tinha ensinado para eles que Deus existia. E que era Deus quem tinha feito tudo, e além disso, eles tinham o testemunho dos pais deles, e eles tinham também na consciência deles tudo que Deus tinha ensinado para eles, os valores, a lei, os bons costumes, os bons modais, Deus tinha dado tudo para eles, e com certeza Deus, quando ele começou a falar com eles, disse, vocês têm que trabalhar desse jeito, é assim como os animais, ensinando para eles como era o gado, os frutos, a colheita, Deus ensinando tudo para eles. Então lá estavam as ordens de Deus e estava a fé agindo, operando naqueles corações.
E essa fé agiu muito bem no coração de Abel, mas de um jeito muito ruim no coração de Caim, que se deixou convencer e provocar dos conselhos do diabo. Então, no verso 5 fala que tem outra pessoa. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladou. E antes de sua trasladação, teve testemunho de haver agradado a Deus. Bem, somente Deus contou isso. Essa história maravilhosa foi Deus quem contou. Deus contou para os profetas dele, para os servos dele, para os apóstolos dele. Ele revelou para os homens de Deus que tinha acontecido uma coisa com uma pessoa chamada Enoque. E foi Deus quem deu bom testemunho dele. Diz que Enoque, ele não viu a morte, ele não morreu porque Deus trasladou ele, porque ele foi um homem de Deus, porque ele agradou a Deus. E por que ele agradou a Deus? Porque Deus tinha ordenado coisas para Enoque. Deus também fez com Enoque, de ensinar para ele os caminhos dele, ensinou para ele tudo que era bom, tudo que era ruim, falou, não vai pelo caminho ruim, pelo caminho mau. Esse aqui é o caminho do diabo, de Satanás, o que ele fez com os seus pais lá no Éden. Você não faz a mesma coisa. Segue por aqui, pelo meu caminho desse jeito. E o Senhor começou a ensinar para ele e ele acreditou em Deus. Enoque acreditou em Deus e começou a ser reto, justo, bom, fazer o que era bom e agradar o Senhor. Então isso nós chamamos de fé, porque fé é acreditar. E Enoque acreditou em Deus. Ele acreditou em Deus, tudo que ele estava ensinando para eles, sem ele ter visto uma realidade. E ele esperou em Deus. E ele seguiu uma vida reta e justa, acreditando e esperando no Senhor. Porque no futuro ele ia ter uma bênção, ele ia ter uma boa recompensa. É essa fé, acreditar na palavra, acreditar no mandamento, na ordem divina e fazer, agir. A fé só tem a ver com a parte espiritual, com Deus, com a doutrina, não tem nada a ver com coisas materiais da vida. Como eu disse para vocês, eu não posso falar que eu tenho fé numa cadeira porque eu posso me sentar confortavelmente nela. Não. A fé somente tem a ver com as coisas de Deus, com a parte espiritual, com a alma, com o espírito, com a nossa consciência. Então a fé é importante saber o que ela é e ter ela viva, quer dizer, acreditar em Deus. Mas para eu acreditar em Deus, eu preciso que Ele fale comigo. Deus tem que se manifestar na minha vida. Porque como eu faço para acreditar? Eu acredito porque alguém falou para mim que Deus existe? Tá, tudo bem. Deus existe porque alguém falou. Mas como eu nunca tive experiências, Ele nunca se manifestou para mim. Eu só tenho uma noção, um conhecimento que alguém passou para mim que Deus existe, mas eu não tenho uma experiência. Então a fé é ter essa experiência com Deus, quando Deus nos dá uma ordem, Ele fala para nós, Ele se manifesta. Então, nós tomamos decisões e continuamos em frente, obedecendo Ele. É isso que Enoque fez, é essa fé. Então, no 6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus, é claro. Se você não tem fé, quer dizer, se você não acredita em Deus, a Deus. Não é que você não acredita em Deus, mas você não acredita no que Ele falou. Porque eu ouvi pessoas que falam no mundo que elas são ateias. E aquele que é ateu fala, eu não acredito em Deus. Então, é por causa disso que eu falo. Se você não acredita em Deus, mas se eu falo para você, se você acredita no que Deus falou, é porque eu estou te fazendo entender que Deus se manifestou na sua vida. A pessoa que é ateia fala, eu não acredito em Deus, mas qualquer dia desses, Deus se manifesta nele e fala com ele, convence ele. Então, o homem fala, realmente, agora eu acredito em Deus, porque ele se manifestou na minha vida, ele falou comigo. Olha, ele falou comigo, que alegria, que felicidade, olha essa experiência espiritual que eu vivi na minha vida, agora eu acredito em Deus. Então é isso, uma coisa é falar, eu não acredito em Deus, e outra é falar, eu não acredito no que Ele fala. Então aqui, fala que sem fé,
É impossível agradar a Deus, porque Deus fala com você, Ele dá uma ordem para você, Ele se manifesta, Ele dá bons conselhos para você, Ele fala, continua por este caminho, e você não obedece, quer dizer que você não tem fé. E quando você não tem fé, é porque você não acreditou, não acredita no que Deus falou, e Deus então não pode te abençoar. Então fala que Deus não pode abençoar essa pessoa que não acredita nele. No verso 7 fala, pela fé, Noé. Vocês lembram de Noé, a história de Noé? Vocês lembram do dilúvio, o dilúvio universal que chama? Que Deus usou Noé para que ele fizesse uma arca e ele se salvou com a família dele e os outros morreram? Fala, Noé, pela fé, quando foi advertido por Deus sobre as coisas que ainda não se viam. Imaginem que Deus falou para Noé, você tem que fazer uma arca, porque veio um dilúvio, veio uma chuva muito forte e vai ficar alagado e todas as pessoas vão morrer, alagadas e você vai se salvar com a sua família porque você vai entrar na arca e você vai ser salvo. E Noé obedeceu, ele não conhecia o que era um barco, Mas Deus deu o desenho para eles e ensinou ele como construir o barco. Ele não sabia o que era chuva, porque naquela época não tinha chuva, não chovia. Mas ele acreditou em Deus, ele falou, sim, Senhor, você está me falando para eu construir um barco porque vai chegar chuva? Senhor, eu acredito. E ele Noé começou a trabalhar e fazer o barco e fala a Bíblia que ele demorou uns 120 anos fazendo esse trabalho, essa construção e também pregando para as pessoas que elas se arrependessem porque Deus ia mandar um dilúvio e todos iam morrer. Ninguém acreditou nele, mas Noé acreditou, ele fez a arca e ele se salvou. Então, por causa disso, fala pela fé, Noé. Quando foi advertido por Deus sobre as coisas que ainda não se viam, que ele não conhecia, com reverência preparou uma arca, ou aquele barco, para a salvação de sua casa. E, por essa fé, então ele condenou o mundo, porque ele acreditou mesmo, mas os outros não acreditaram e morreram. E diz que ele se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, Deus fez ele se tornar herdeiro da justiça porque ele acreditou e salvou a família dele. E os outros não fizeram a vontade de Deus, mas Noé fez a vontade de Deus. E por causa disso, Deus falou, você é justo porque você acreditou em mim, me obedeceu e você está fazendo o bem. Então, você tem fé, você teve fé, você acreditou e me obedeceu. No verso 8 fala, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber como herança e saiu sem saber para onde iria. Já aqui fala de Abraão, da fé de Abraão. Então, a história de Abraão fala que Abraão estava num lugar, na sua moradia, e vieram uns anjos e falaram com ele. Deus falou com ele e falou para ele, sai da tua terra e vai num lugar que eu vou te dar, que eu vou te mostrar. Vai lá para aquele lugar já e abandona a tua terra, abandona o que é teu e vai embora. E diz que ele pegou a mulher dele, os filhos dele, os criados dele e foi embora. Ele fez viagem e ele não sabia onde que ele ia acabar, qual era o destino dele. Ele não sabia qual era o destino. Deus só falou, sai, porque eu vou falar para você para onde. Vai, caminha. E ele começou a caminhar e caminhar até ele chegar no lugar onde Deus revelou para ele parar, porque era o lugar que ele estaria recebendo como herança. Então, Abraão obedeceu, ele acreditou, ele teve fé. A fé de Abraão foi aquela, acreditar em Deus e sair com a família dele, abandonar a família dele, o território dele e ir para um lugar que ele não sabia onde nem para quê. É isso que é fé. Ele acreditou em Deus, na palavra de Deus, ele acreditou em Deus, porque a fé tem que primeiro estar junto de uma ordem, de um mandamento. Se alguém não te deu uma ordem ou um mandamento, como você vai conseguir obedecer? Como você vai acreditar e obedecer? Como eu dava um exemplo para vocês, que tem pessoas que falam, é que eu boto fé num tipo de sal, mas é que o sal não fala.
O sal do mar não fala, ó, Maria Luísa, se você me consome, então você vai ficar curada, você vai ter melhor saúde se você usa mais do meu sal de mar. Porque se o sal falasse comigo, então eu obedeceria o sal. Mas não, a fé é quando alguém dá uma ordem, um mandamento. E quem é quem dá essa ordem, um mandamento? É Deus, só Deus quem pode. Porque nenhum ser humano pode dar para você uma ordem se os pais podem dar ordens para os filhos. O filho obedece às vezes e às vezes não. Mas isso nós não chamamos de fé. Porque o filho não vai falar, eu tive fé no meu pai e por causa disso eu estou aqui com sapatos novos. Não, eu não tive fé no meu pai. Simplesmente ouvi o pai, obedeceu e respeitou ele. Quem nós temos que obedecer com a nossa fé? Deus. A fé é somente espiritual, vem só de Deus, pela palavra de Deus, pela ordem de Deus. Não fiquem confusos, nem misturem a fé com todas as coisas e os elementos que tiver no mundo e na natureza. Não fala isso. Não fala, eu tenho fé em São Tomás ou São João, mas eu nem sequer conheci São João, nem soube da vida dele, eu não sei nada dele. Então, e se ele nunca falou comigo, como eu vou ter fé nele? Se ele nunca falou comigo, ele nunca se apresentou para mim. Ao invés, um dia desses, o diabo pode vir e fingir ser São João, e aí o diabo fala, como ela quer que São João fale com ela, eu vou fingir ser ele e vou enganar ela. E o diabo vai ficar enganado, porque eu sei como Deus fala. Então, não é que ele vai aparecer assim do nada e fingir ser alguma coisa que ele não é, porque eu analiso o que ele falar pra mim, eu falo, você é mentiroso, você é o diabo, você não é São João, você é o diabo que quer me enganar, porque eu sou de Deus, e o que Deus faz é perfeito, o que Deus faz é perfeito, o diabo engana as pessoas. O diabo imita as coisas de Deus, imita a obra do Espírito Santo para enganar as pessoas, mas ele engana quem? Os desobedientes, aqueles que têm um coração ruim, quem tem a consciência suja, aqueles que são rebeldes, inécios, teimosos, é eles que o diabo consegue enganar, imitando e fingindo ser o Senhor, ou o Espírito Santo. Ele engana as pessoas que estão em pecado, que estão fazendo aquilo que é errado perante Deus, mas todo homem e mulher que estiver no caminho de Deus e vive ele retamente, faz a vontade de Deus e faz as coisas do jeito certo, do jeito correto, essa pessoa não consegue ser enganada pelo diabo porque Deus não vai deixar. Bem, então nós hoje estamos falando ao respeito da fé. O que é a fé? Fé é acreditar. É acreditar mais em quem? Em Deus. Ao mandamento divino. Como? Deus fala por visões. Deus pode falar para você por visões. Deus pode falar para você por sonhos ou por profecia, por meio das pessoas que têm o dom da profecia ou até mesmo pelos profetas que Deus colocou na igreja como profetas. É esse o jeito como Deus fala. Então, quando Deus fala com você e você começa a acreditar nele e você tem que obedecer. Se você acredita, mas não obedece, então você não tem fé. Porque a fé vai junto com acreditar e fazer. Acreditar e fazer as coisas. É essa a fé completa. Bem, então Deus premiou Abraão por ter acreditado nele, por ter tido fé. Diz que Abraão habitou como estrangeiro na terra prometida, porque Deus tinha ordenado para ele, e ele, pela fé, que acreditou em Deus, obedeceu, e desse jeito, no verso 11, fala: também a mesma Sara, esposa de Abraão, sendo estéril, recebeu o poder para conceber, porque diz que ela teve um filho fora da idade, do costume das mulheres naquela época, fora do tempo, mas porque Deus fez um milagre, uma coisa que não está no poder do ser humano, na natureza do ser humano, mas Deus saiu daqueles parâmetros, daquelas limitações, e ele permitiu que Sara pudesse conceber e ficar grávida e tivesse um filho que chamou de Isaac.
Então Deus também, por meio dos anjos, tinha falado para Abraão: Sara, sua mulher, vai ficar grávida, vai te dar um filho. Então, em 1 ano nós vamos voltar e vamos achar já uma criança na sua família. E Abraão só ouviu a palavra de Deus. E fala que Sara também, ela estava ouvindo, e quando ela ouviu falar que ela ia ficar grávida, ela achou engraçado e riu, porque ela falou: mas uma mulher como eu, que tem tantos anos, eu não me lembro quantos anos a Sara teria, uns 70, 90? Mais ou menos, eu não me lembro. Estão falando pra mim uns 99 anos que Sara tinha. O que vocês acham disso? Uma mulher de 99 anos tendo uma criança, um bebê, ficando grávida. Mas Deus disse, então Deus cumpriu. E é disso que nós chamamos que Abraão e Sara tiveram fé, acreditaram em Deus. E a própria natureza deu para eles esse filho, a fé. Acreditar na palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. É isso que é fé. E, além disso, Deus fez um milagre gigante, porque Sara não era uma mulher jovem, ela já era uma mulher que não podia mais ter filhos. Pela natureza humana, ela era uma mulher idosa, mas Deus deu para ela esse filho. Então, Deus premiou Abraão e Sara porque eles ouviram a Deus e acreditaram nele. Estamos hoje falando a respeito da fé, porque nós hoje precisamos ter fé, precisamos acreditar no nosso Deus, mas acreditar num Deus vivo, num Deus real, um Deus que fala, um Deus que se manifesta. Nesse Deus é que nós temos que acreditar. E a nossa fé de hoje tem que ser uma fé muito fundamentada em realidades, em fatos. Essa tem que ser a nossa fé. Por causa disso que nós estamos falando hoje, porque é para todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ir na igreja. Quando você for na igreja, você já vai ter fé. Você vai falar: eu tenho fé, eu vou ir na igreja porque Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo por meio do dom da profecia, porque falaram para mim que na igreja ministerial de Jesus Cristo, Deus fala pela profecia. Então eu vou para Deus falar comigo, ou o Espírito Santo falar comigo, porque é a mesma coisa, e eu vou acreditar no que ele falar, e eu vou acreditar de coração para Deus cumprir para mim. É isso que temos que fazer. E diz aqui, vamos continuar com a fé, fala no verso 13... Fala: conforme a fé, morreram todos estes. Quer dizer, Abraão, Deus disse para ele: conta as estrelas do mar. Conta a areia que tem no mar. Desse jeito vai ser a tua descendência, porque você vai ser pai de muitas nações. Foi isso que Deus disse para ele. E Abraão, tudo ele interpretou literalmente. Ele achou que ele ia ver aquela realidade, que ele ia realmente ver e que ele ia ser o pai de muitas nações, mas ele morreu com a promessa. No entanto, o que Deus premiou para Abraão foi o quê? A fé, que era feita de ter acreditado em Deus e ter obedecido em ir no lugar que ele tinha falado para ele. Por causa disso, conforme a fé, morreram todos estes sem receber a promessa, mas vendo-a de longe e crendo nela e saudando-a e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então diz que eles de longe olhavam quando Deus mostrava para eles a terra prometida e falava: todo esse território eu vou dar para você e a sua descendência. E eles acreditaram e confessavam para as pessoas quando eles chegavam nos povos. Eles falavam: nós somos estrangeiros, somos peregrinos. Deus nos mandou aqui nestes lugares habitar. Nós estamos aqui porque Deus nos mandou. E que bonito é isso, que bonita a fé que eles tinham, acreditar em Deus e fazer a vontade dele. E o verso 17 fala: pela fé Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque. É que isso aqui, quando Deus falou para Abraão que Sara ia ter um filho, Deus também disse para Abraão
que da sua semente, ele dizia para Abraão, você vai ser pai de muitas nações e na sua semente, a sua semente vai herdar toda essa terra. Tudo isso aqui que você está vendo, eu vou dar para sua semente, para o seu filho, a sua descendência. Então Abraão sabia que Deus tinha falado para ele que ia dar um filho para ele e para aquele filho ele ia dar a terra por herança, ele ia herdar tudo aquilo. E aqui Deus fala para ele no verso 17, Deus fala para Abraão, Abraão, sacrifica o seu filho. Eu quero o seu filho para que você sacrifique para mim. E Abraão, ele não disse para o Senhor, mas Senhor, como assim? Se você falou para mim que ia me dar um filho e ele vai herdar, ele vai ser o herdeiro dessa terra, por que você fala para mim tirar a vida dele e matar ele? O que é isso? Abraão nunca questionou. Abraão respeitou a palavra de Deus, respeitou e obedeceu. Simplesmente obedeceu porque ele acreditou em Deus e obedeceu ele. E o Senhor falou para ele, sacrifique o seu filho. E ele falou, Senhor, eu vou sacrificar. E diz que ele levou o filho para ser sacrificado. E quando Deus viu que ele ia obedecer, ele falou, para. Eu estava te provando, Abraão. Não sacrifica o teu filho. Lembra, Abraão, que ele é o herdeiro. Ele é o herdeiro de toda aquela terra. E Deus apareceu, ele fez o milagre, fez aparecer um boi para ele e falou, pega esse animal aqui e sacrifica para mim. Que formoso que é Deus, que misericordioso que Deus é, que bondoso que Deus é com as pessoas que amam ele, que obedecem ele. Mas Deus é forte com aqueles que são teimosos e rebeldes, com aqueles que são fortes e arrogantes. Com eles, Deus é forte, é bravo com eles. Mas com as pessoas que obedecem Deus e querem fazer a vontade dele, Deus é amor. Deus é bom, ele é justo e misericordioso. É isso. Bem, aqui fala... No verso, aqui nós falamos de Isaac, de Abraão, e diz que Deus abençoou. Aqui diz que Abraão foi sacrificar o filho dele, mas como ele sabia que Deus era poderoso, ele ia fazer alguma coisa, e por causa disso, Abraão não teve medo nem angústia de sacrificar o filho dele. No verso 19 fala, no 18 fala, havendo Deus lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência... Mas aqui no 19, considerando Abraão que Deus é poderoso para levantar até dentre os mortos, de onde supostamente também lhe tornou a receber. Então, ele foi inteligente, sabe? Falou, se Deus é poderoso, ele fala para mim sacrificar meu filho porque ele vai ressuscitar de novo. Glória ao Senhor. Foi isso que Abraão pensou e por causa disso Deus disse que ele era justo. No verso 20 fala, pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú sobre as coisas vindouras. Por que a fé? Qual foi a fé aí? Diz que Deus tinha revelado para Isaac que Jacó era aquele abençoado. Lembremos que Isaac teve o filho Jacó dele. E Jacó também teve os 12 filhos. Mas em Isaac foi nascido Jacó, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito e Jacó foi o segundo, aquele que era o caçula. E a bênção era para o primogênito, mas como Deus tinha revelado para ele que ele tinha que abençoar o segundo, o caçula, Isaac obedeceu. Isaac obedeceu a Deus. E por causa disso fala que pela fé Isaac abençoou Jacó e não abençoou Esaú. E depois aqui fala que pela fé Jacó, ao morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade de seu bordão. Qual foi a fé de José? Naquela época de José, vamos lembrar que Jacó teve 12 filhos. E entre esses 12, teve o filho José, que foi vendido pelos seus irmãos e levado no Egito. E ele morou muitos anos em Egito, uns 430 anos. E José viveu e fez a sua família no Egito. Mas Deus tinha revelado já para Jacó que José ia trazer muita bênção para ele. E pela mão de José,
aquele povo e a sua família iam ser abençoados grandemente no futuro, porque no futuro iam vir muita fome, muitas necessidades, e pela mão de José iria vir bênção, e Jacó acreditou em tudo. E por causa disso, quando aconteceu e veio uma grande fome e toda a geração de Abraão, todas aquelas pessoas estavam sofrendo fome, eles foram morar no Egito, todos foram no Egito. E lá estava José, que os irmãos dele tinham vendido ele, mas ele estava lá num lugar muito bem, que Deus tinha colocado José num lugar superior no trono, lá no palácio do rei. José estava sendo o segundo depois do faraó, e Deus abençoou ele desse jeito, e ele cuidou da família dele, de todas aquelas pessoas, e eles moraram 430 anos lá. Mas tudo porque Deus tinha revelado para Jacó. E quando Jacó ia morrer, ele abençoou os 2 filhos de José, porque ele sabia tudo que Deus tinha lhe falado ao respeito dos filhos de José. Então Jacó obedeceu a Deus, acreditou nele, e é por causa disso que ele também foi morar no Egito, porque ele acreditou e obedeceu e abençoou os filhos de José. A obediência, a fé, acreditar e obedecer, acreditar em Deus e obedecer a Deus. E aqui fala, o 23 fala, vamos falar de Moisés, fala, pela fé Moisés, vamos lembrar que Moisés nasceu no Egito também, e que ele foi criado pela filha do rei do Egito. Mas antes disso, fala que o rei do Egito, ele tinha dado uma ordem de matar todas as crianças que fossem menores de 2 anos. E naquela época, Moisés acabava de nascer, ele tinha acabado de nascer. E a mãe de Moisés, ela tinha fé, ela acreditava em Deus, porque o povo dela, os ancestrais dela, os pais dela, tinham ensinado para ela que Deus tinha levado eles para o Egito, mas que Deus tinha prometido que ia dar para eles a terra de Canaã como herança e que ele ia formar um povo lá naquele território. Ela sabia disso por tradição oral. Uns ensinavam para os outros a conhecer a Deus. Deus nos falou, Deus nos prometeu, Ele disse isso, as coisas são desse jeito. Então a mãe de Moisés, ela tinha aquele temor, aquela reverência. Então, quando falaram para matar as crianças, o que ela fez foi esconder a criança na beira de um rio, num cesto. E lá, Deus guardou e protegeu aquela criança que era Moisés. Então, a fé daquela mulher que acreditou que eles eram alguém importante para Deus e que Deus tinha falado e ele tinha um plano com toda a família dela. Por causa disso, ela fez aquilo de guardar e proteger o filho dela. Além disso, Deus tinha escolhido Moisés, então eles fizeram desse jeito e Moisés foi salvo porque ele foi criado no palácio. E é desse jeito como no verso 24 fala que também pela fé, Moisés, quando já adulto, ele rejeitou ser chamado de filho da filha do faraó, quer dizer, o neto do rei. Ele rejeitou ser aquilo. Por quê? Porque Deus, no coração dele, também tinha colocado, e a mãe dele, porque a mãe dele foi a babá dele, a que cuidou dele, de Moisés, a própria mãe dele foi a babá dele. Então, ela falou para ele quem ele era. Ela falou, nós somos da família de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus chamou os seus pais, nos chamou para que nós vivêssemos aqui, nós estamos aqui pela vontade de Deus. E ela sempre ensinou para Moisés tudo aquilo. Então, Moisés nasceu com o amor pela sua família, pelo seu Deus, pelo seu povo. E por causa disso, fala que quando Moisés já foi adulto, ele rejeitou ser chamado neto do rei. Ele rejeitou aquilo e disse que ele preferiu ser maltratado com o povo antes de pecar com aquilo que o povo egito acostumava fazer, a idolatria e todas aquelas coisas, a comida, tudo aquilo. Ele preferiu ser maltratado. Por quê? Porque ele acreditava em Deus. E ele acreditava nas promessas que Deus tinha feito para os pais dele. É essa fé, acreditar em Deus e obedecer Ele. E é essa fé. E aqui também fala no verso 28 que, pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue
para que o exterminador dos primogênitos não lhes tocasse. Lá no Egito, Deus falou para ele: sacrifica alguns cordeiros e com o sangue deles, então pinta as portas, as bordas da porta, o umbral da porta, porque vai passar o exterminador, o anjo exterminador, ele vai tirar a vida, ele vai matar todos os primogênitos, mesmo o primogênito do rei vai morrer. E eles obedeceram. Moisés obedeceu, acreditou em Deus e obedeceu, então ele pintou tudo com sangue. E à meia-noite veio o anjo e não tocou neles, mas tirou a vida de todos os primogênitos do Egito, começando pelo rei. A fé obedeceu o Senhor, eles se salvaram, eles conseguiram se proteger. E no verso 30, o Senhor falando da fé, fala que outra fé foi a de Josué quando caíram os muros de Jericó. Naquilo dos muros de Jericó, as pessoas contam tantas histórias e elas falam que foi pelo ruído, porque quando tem um som muito forte, então que é por causa disso que caíram os muros, porque eles começaram a tocar as trombetas e em volta e gritar, e com a força disso os muros caíram. E isso é mentira. Então, foi a fé e a obediência que Deus ordenou para Josué, que ele ia destruir a cidade de Jericó, os muros de Jericó, daquela cidade de Jericó. E Deus só disse: façam um pouquinho de trabalho, porque não fiquem esperando que eu sempre faça milagres e milagres para vocês, porque os milagres acontecem em segundos, mas eu não quero também fazer milagres. Eu quero que vocês trabalhem e se esforcem e arrumem tempo. Então, fez eles trabalhar e dar 7 voltas ao redor da cidade. E no último dia, 7 vezes, 7 voltas. E comecem a gritar até onde mais puderem. E os outros, com as trombetas, comecem a fazer muito som alto. Bem, como chamar, ruído, somos muito fortes, e Deus fez o milagre, ele fez cair os muros de Jericó para que eles entrassem, ganhassem, conquistassem aquela cidade e fossem donos daquela cidade. Mas então a fé de quem? De Josué, daquelas pessoas que estavam lá naquela época, dirigindo os exércitos e fazendo tudo que Deus tinha ordenado para eles. Deus ordenou para eles fazerem desse jeito. Então, uma pessoa normal na vida real pode falar: mas como dar voltas e voltas pro muro, como isso vai cair? É uma mentira, não tem lógica, não é possível. As pessoas, a engenharia, a matemática começa e eles fazem as contas e pensam: isso é impossível. É claro, impossível para o homem, mas olha o que Deus faz. Deus fez um milagre. Então Deus destruiu Jericó com aquelas 7 voltas. Não foi o som forte, não foi o poder deles, mas foi Deus. Destruiu. Só que provou eles para ver se eles obedeciam, dando as 7 voltas. A fé de Josué, ele acreditou e obedeceu a Deus, e ele viu as obras, ele viu o fruto. E aqui no verso 32 fala: e o que mais direi? O apóstolo fala: porque me faltaria tempo, e é verdade isso, me faltaria tempo para contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, assim como de Samuel e dos profetas, que, mediante a fé, no 33, que, mediante a fé, conquistaram reinos, fizeram justiça, alcançaram promessas, tamparam bocas de leões. Pela fé, quer dizer, eles ouviram a Deus, eles acreditaram em Deus e obedeceram a Deus. Então, você já sabe o que é a fé. Já de hoje em diante, você vai esquecer de falar aquelas coisas de: eu boto fé que se você comer muita beterraba e cenoura, os olhos da criança vão sair azul. As pessoas falam disso. Eu tenho fé nisso, eu boto fé nisso. Mas isso é uma mentira. Vocês já sabem, quando alguém falar: eu tenho fé, você fala com Deus? Deus fala pra você? Porque você diz que você tem fé, então Deus falou com você por sonhos, por visões, pela profecia. Você vai na igreja? É isso que você tem que perguntar pra alguém quando você falar, ela falar: eu boto fé nisso e naquilo. Bem, no verso 34, fala
que todas aquelas personagens, profetas, como Sansão, Davi, todas aquelas pessoas, diz que eles conquistaram reinos, alcançaram as promessas, diz, apagaram fogos impetuosos no 34, escaparam do fio da espada, revestiram-se de poder, sendo fracos, fizeram-se fortes nas batalhas e puseram em fuga exércitos estrangeiros. E no 35, as mulheres, mediante a ressurreição, receberam seus mortos, mas outros foram torturados, sem aceitar o resgate para obter melhor ressurreição. Quando fala que as mulheres receberam os seus mortos, é verdade. A Bíblia nos conta de pessoas que ressuscitaram depois que tinham morto, ressuscitaram. Também a Bíblia nos conta nos evangelhos que o Senhor Jesus Cristo, quando o dia que ele ressuscitou, fala que também muitas pessoas ressuscitaram que tinham morto e que elas andavam pelas ruas. Eu penso que quando as pessoas viram eles, se assustaram porque eles viram como fantasmas, mas é que ressuscitaram muitos mortos. Todas essas coisas, porque se chama fé a ressurreição daqueles mortos que houveram no Antigo Testamento como no Novo, porque Deus já tinha falado disso para as pessoas, ele tinha falado pelos profetas ou pela profecia. Ele tinha falado com eles que eles iam recuperar os mortos deles, que ele ia reviver, ressuscitar os mortos, que eles não chorassem nem sofressem. Deus tinha feito essas promessas que muitos mortos iam ressuscitar, os mortos fisicamente, e foi cumprido desse jeito. Então a fé estava naqueles que ouviram a promessa, aqueles que ouviram a promessa e viram ela ser cumprida na verdade, na realidade. Eles viram o morto ou o parente dele ressuscitar. Deus fez isso para se manifestar, para se glorificar, para mostrar que Deus, ele é poderoso, que ele vive, ele existe e para ele não há nada impossível. É por causa disso que Deus o faz. Mas hoje, o Senhor não tem tanto interesse em ressuscitar os mortos, mesmo que ele tenha ressuscitado muitas pessoas. Eu sei disso, que ele tem ressuscitado muitas pessoas pela sua misericórdia. Ele tem feito esses milagres, mas o Senhor, ele não tem tanto interesse em falar para as pessoas, eu vou ressuscitar o seu tio, a sua mãe, o seu pai. Pra quê? Tem muitas pessoas no mundo e o Senhor pode falar, é hora do mundo começar a ficar mais equilibrado, balanceado, porque as pessoas não vão ter o que comer depois. Só Deus sabe como ele vai nos dar comida depois, nós poderíamos falar. Mas hoje Deus tem mais interesse não em ressuscitar os mortos, mas ressuscitar os mortos espirituais. Quer dizer que as pessoas se afastem do pecado. Porque todo homem ou mulher que estejam vivendo em pecado e maldade, eles estão mortos para Deus. Então Deus ressuscita eles para a vida eterna, para que eles sejam felizes e tenham paz e ganhem a vida eterna, a salvação. Hoje o Senhor tem muito interesse, como eu disse para vocês, o Senhor hoje tem ressuscitado algumas pessoas. Isso o Senhor tem feito. Ele o faz para se manifestar, para nos fazer entender que nós estamos acreditando num Deus que é real, que ele existe. É para isso que o Senhor faz isso, para ele se glorificar. Bendito o nome do Senhor. Aqui fala no 36, fala... Outros experimentaram vitupérios e açoites e, além disso, prisões e cadeias. Foram apedrejados, serrados, provados, mortos ao fio da espada. Tudo isso aconteceu com os apóstolos, é o que conta a história. Andaram errantes cobertos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, atribulados, maltratados. Tudo aquilo por causa da fé, porque eles acreditaram em seguir o caminho do Senhor. E o Senhor disse para eles, eu vou te dar a vida eterna, vou te abençoar, vou te colocar no alto, mas você vai sofrer, a sua carne vai sofrer maus tratos e sacrifícios. E outro falaria, tá bom, Senhor, eu te amo, então eu vou sofrer o maltrato, o sacrifício, mas eu vou estar com você na eternidade. É essa fé. O 38 fala... Homens dos quais o mundo não era digno, de todas aquelas pessoas que morreram sacrificadas, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelas cavernas da terra, e todos esses, mesmo alcançando bom testemunho mediante a fé, não receberam a promessa. A promessa é porque Deus fazia muitas promessas falando, você vai ser pai de muitas nações, mas ele morreu e não viu aquilo de ser pai de muitas nações.
Mas hoje nós, que somos a descendência de Abraão pela fé, porque pela fé de Abraão nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, no nosso Salvador. Então nós hoje somos a descendência de Abraão espiritualmente. E nós estamos vendo, sim, que ele está cumprindo o que ele prometeu para Abraão, que ele seria pai de muitas nações. Porque a igreja, o conhecimento do Senhor, a igreja do Senhor, o Espírito Santo está se movendo em mais de 60 países. E temos já igrejas lá que estão acreditando naquele Deus vivo de poder e desfrutando daquela realidade. E é isso. Então, nós estamos vendo hoje a promessa, mas eles naquela época não viram. Diz que todos, mesmo alcançando bom testemunho, não receberam a promessa, porque Deus provera para nós algo melhor, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Quer dizer que Deus esperou cumprir as promessas dele no futuro para nós, os crentes em Cristo Jesus, porque é isso que está falando aqui, que Deus estava provendo uma coisa melhor para nós, os crentes do Evangelho. Porque se Deus tivesse cumprido para eles na lei de Moisés, não teria tido o mesmo valor, talvez. Então diz, porque Deus provera para nós algo melhor para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Mas aperfeiçoados no quê? Ou como? Aperfeiçoados no Evangelho perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todas essas pessoas que nós acabamos de ler, eles receberam as promessas de Deus, do que hoje nós estamos vivendo, do que o mundo vai continuar vivendo mais para frente. A manifestação de Deus, a manifestação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais, a pregação do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo em nível mundial, onde Deus está se manifestando por meio da profecia, de sonhos, de visões. E é claro, nós falamos tudo isso aqui de Deus, da manifestação dele, nós temos um inimigo, mas nós estamos falando do Senhor, falando de uma fé, falando que hoje nós também, como Abraão, como eles, nós hoje também temos promessas. E com certeza vai chegar a morte física para o nosso corpo e nós vamos morrer e algumas promessas vão ficar em pé. E outros, as nossas gerações futuras, vão desfrutar dessas promessas que Deus fez para nós. Por exemplo, o Senhor fala tantas maravilhas ao respeito do mundo, dos países, da manifestação dele, de pessoas na vida que vão conhecer a Deus, que vão estar na presença de Deus, que vão buscar de Deus. E está a promessa. E talvez nós ficamos esperando, mas talvez venha a morte e nós não vamos ver e outros vão enxergar isso. As pessoas vão enxergar, mas tudo vai ficar escrito, então eles vão falar, olha o que Deus falou para aquela pessoa de aquele lugar que Deus prometeu que ia estar ouvindo a palavra de Deus e se cumpriu. Então essas pessoas na antiguidade, com as promessas que Deus fez para eles, eles acreditaram e Deus premiou eles e se agradou deles. E nós hoje, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, estamos desfrutando de parte daquelas promessas. E Deus continua conosco. E Deus continua nos alimentando, nos fortalecendo. E Ele continua nos apoiando. Ele nos motiva para continuar. Que nós confiemos, que nós não desanimemos, que nós leiamos a Bíblia, porque é uma riqueza espiritual. É uma riqueza. A Bíblia é achar a vida eterna. E você pode decidir se você quer pegar ela ou quer deixar ela. Mas temos que seguir em frente buscando o nosso Deus. Então a honra e a glória sejam para o nosso Deus e que a nossa fé de agora em frente possa ser diferente. E a fé de vocês também, porque vocês vão buscar a verdadeira fé. Aqueles que não tiveram ainda experiências, vocês vão procurar a verdadeira fé. Para você falar, eu tenho fé numa coisa. Eu tenho fé em alguém, que é em Deus. Pronto, é em Deus, só em Deus. Não vai errar.
Então, eu convido vocês para, quando tiverem a oportunidade e as igrejas se abrirem, vocês vão na igreja para Deus falar com vocês, para Deus falar com vocês e vocês possam falar: eu tenho fé que Deus falou comigo e isso vai ser cumprido. Glória ao nosso Deus, vamos orar. Bendito Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, gracias te doy, Señor, en este día. Gracias por la oportunidad de que una vez más, un día más aquí, Señor, meditando en la Biblia, meditando en tu palabra, meditando en la fe, en esta fe que tú, mi Señor, aplaudiste en Abraham. Y nosotros meditando también, viviendo muchas realidades contigo, porque nosotros hemos estado disfrutando tu presencia. Hemos visto que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios que vives, que no eres un mito, no eres una leyenda, sino que eres un Dios real, porque cada día estamos disfrutando de tu presencia. Cada día nos maravillamos de lo que tú haces, de tus milagros que haces, de la forma como estás actuando y procediendo con mucha gente, haciendo milagros, sanándoles de diversas enfermedades, quitando, Señor, enfermedades incurables, libertando a mucha gente que ha estado atada por el demonio, por los espíritus malos, mucha gente que está siendo atormentada por espíritus inmundos que los atormentan. Y tú, Señor, los has estado libertando y limpiando. Has estado con tu mano poderosa, bendiciéndoles a ellos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque por eso creemos en ti. Por eso, mi Señor, nos deleitamos. Por eso no nos avergonzamos de predicar tu nombre, de pregonar tu nombre, de hablar de tu grandeza, de hablar de tus maravillas. No nos da vergüenza, Señor, porque eres real. Porque no nos has dejado avergonzados jamás. Porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, está en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Gracias, Padre Celestial. En este momento te pido, Señor, que tengas misericordia de aquellos que sufren. Hay mucha gente que está sufriendo. Hay mucha gente que está sufriendo dolores, enfermedades. Hay mucha gente que está sufriendo brujerías, hechicerías, siendo atormentados por espíritus, por espantos. Hay mucha gente que está atormentada y sufre de esquizofrenia, los drogadictos que tienen esos espíritus inmundos de drogadicción. Hay muchos espíritus inmundos que poseen a los cuerpos y los dominan para hacer cosas desagradables, indebidas, y los hacen sufrir y les producen infelicidad a estos seres. Padre Santo, hay mucha gente que sufre porque no tiene dinero para la comida, no tienen dinero para vivir, para vestirse, no tienen trabajo. Hay muchos que no saben trabajar, no han estudiado y no les dan trabajo. Padre Santo, mira todos los sufrimientos, mira todas las necesidades de la gente, míralos a todos, Padre Santo. E virão bênçãos. Eu darei bênçãos para vocês. Eu darei trabalho para muitos. Eu estarei prosperando e dando progresso para muitos. E eu vou tirar das trevas aqueles que estão nas trevas, estão presos nas trevas, na ignorância, aqueles que sofrem. Estarei tirando doenças incuráveis. Estarei libertando e tirando bruxarias e feitiçarias. Estou tirando maldições. Tentem ficar calmos, ter paciência. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia e busquem aquilo que é espiritual. Busquem a vida eterna. Fiquem calmos, porque em breve eu vou dar para vocês, para muitos, tranquilidade e paz, e vou deixar vocês descansar. Tirarei a maldade, tirarei tudo aquilo que impede a felicidade, a tranquilidade, a paz de vocês. Estarei lhes dando a liberdade, estarei os revestindo com vestes novas, não só espiritual, mas também física.
Não fiquem com medo. Creiam, busquem aquilo que é perfeito. Clamem com fé. Aprendam a orar. Aprendam a procurar o meu rosto. Aprendam a louvar o meu nome, glorificar o meu nome. Porque eu estou em todos os lugares. Eu estou observando e olhando para todos os corações. E tem muitos corações dispostos, mas também tem muitos que são indiferentes, que não querem das minhas coisas, que são teimosos e rebeldes e não querem as minhas coisas, então vão sofrer. Vão sofrer a realidade das circunstâncias, mas aqueles que se humilharam, que humilharam o seu coração para as minhas coisas, eu vou abençoar vocês grandemente. Tirarei de vocês o sofrimento, as tristezas e a nostalgia. Darei para vocês dinheiro, darei para vocês progresso, vou dar para vocês bênçãos, mas eu quero que vocês procurem o espiritual, a vida eterna, que louvem para mim, que me procurem, acreditem no que é meu, continuem em frente porque terão bênçãos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor, por tus promesas, por tu palabra. Gracias, Padre mío, porque estas palabras de profecía que tú me has usado en este momento para darle a la gente, Señor. Hay mucha gente que no entiende, no sabe qué es la profecía, pero tú les enseñarás. Tú les enseñarás porque tú eres amor, misericordia. Gracias, Señor, por estas promesas que tú acabas de dar. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Tú eres un Padre que amas. Amas a tus criaturas. Gracias, Señor. Te doy la honra, la gloria y la alabanza. Bendice, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gloria a tu nombre. Vamos cantar o coro 53, Dá-me um novo coração. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluia. Glória, meu Senhor. Obrigada. Deus abençoe vocês. Eu mando muitos abraços e muitos beijos para todos. Eu amo vocês no Senhor. Deus me fez chorar hoje. Obrigada. Deus abençoe vocês.